Paz e graça a todos. No vídeo de hoje, quero ler 1 João 3, 10 e, a partir dessa exortação, explicar um pouco sobre o que nela é dito. Vamos à leitura. Nisto se revelam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Desse ponto em diante, vou apresentar o que entendi desta passagem. Para facilitar a compreensão, dividi minha análise em 5 tópicos principais, onde abordaremos cada aspecto fundamental deste versículo. João não nos deixa em um meio termo. Ele apresenta um divisor de águas que nos força a olhar para nossa própria natureza e para os frutos que estamos gerando. Primeiro tópico: a identidade de filho. Biblicamente, existe uma distinção clara entre ser criatura e ser filho. Enquanto todos os seres humanos são criaturas por direito de criação, a filiação é uma posição espiritual recebida pela fé e pelo novo nascimento, conforme João 1, 12. Esse novo nascimento é o mecanismo sobrenatural que possibilita a transição da natureza decaída para a divina, sendo uma substituição de essência que capacita o homem a viver para Deus. Por outro lado, ser do diabo significa imitar sua rebeldia e autonomia, manifestando uma genética espiritual alinhada à mentira. Essa herança espiritual funciona como uma bússola moral. A semente divina inclina o regenerado à retidão, tornando o pecado habitual algo desconfortável. Por fim, a mensagem do Evangelho é a própria possibilidade de transição entre essas identidades através da metanoia, transformando o destino de quem se arrepende. Segundo tópico: a prática da justiça como evidência. A prática da justiça consiste em viver em prol das lições do Messias, afastando-se de tudo que é maligno para obedecer fielmente à vontade do Pai. É fundamental compreender que a justiça é o efeito da salvação, e não a sua causa. Ela é o fruto visível de uma semente divina que se manifesta nos eleitos. Essa justiça bíblica difere do moralismo secular ou da filantropia humana, que muitas vezes servem apenas para ocultar a podridão interior sob uma máscara de virtude. Aquele que se diz cristão, mas vive na prática deliberada da injustiça, está em uma condição perigosa de hipocrisia, sendo alvo da advertência bíblica contra os mornos que o Criador vomita. Assim, o julgamento divino deve ser visto como um alívio e uma bênção, pois somos medidos por um ser verdadeiramente perfeito, o que nos motiva a sermos melhores a cada dia. Terceiro tópico: o amor fraternal como critério de verificação. O amor é o teste final da autenticidade cristã, pois sem ele, qualquer manifestação de fé é nula, como ressaltado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Esse amor deve ser direcionado prioritariamente ao irmão, aquele que reconhece o Criador como soberano, embora a ajuda ao próximo em geral seja parte do caminhar, sempre com o cuidado de não se perverter pelos valores dos que não creem. A ausência desse amor, manifestada pelo ódio ou pela indiferença, revela uma natureza não regenerada, pois a indiferença é uma forma de oposição à luz divina. O amor verdadeiro vai além da teoria. Ele é prático, efetivo e sacrificial, seguindo o padrão estabelecido pelo Messias na cruz. O sacrifício vicário de Cristo é a prova máxima desse amor, renovando a aliança com os eleitos e definindo como devemos tratar uns aos outros. Quarto tópico: o conceito de revelação. A vida espiritual não é estritamente privada, pois o Criador exalta a retidão que se manifesta publicamente, transformando o justo em um foco de atenção em um mundo iníquo. Como o Messias ensinou, a árvore é conhecida pelos seus frutos, e uma natureza regenerada produzirá inevitavelmente obras que glorificam a Deus. Essa manifestação pública é um sinal de fidelidade e um testemunho de que não há medo em servir ao Altíssimo, mesmo diante de uma cultura que tenta abafar sua figura. Em tempos de apostasia e falsos moralismos movidos por status, é dever do cristão apoiar aqueles que defendem a verdade bíblica.
As situações de pressão e crise são os momentos onde a verdadeira natureza espiritual é revelada. Nelas, o Filho de Deus escolhe o que é certo e agradável ao Pai, encontrando satisfação em honrar a autoridade divina acima de seu próprio bem-estar. Quinto e último tópico: a radicalidade do dualismo de João. A teologia de João é binária, porque no reino espiritual não há neutralidade. Ou se pertence a Deus, ou se está em oposição a Ele. Quem busca a neutralidade acaba, por omissão, compactuando com a rebeldia do maligno. O chamado cristão é uma busca incessante pela verdade absoluta que emana do Criador, ciente de que é impossível servir a dois senhores simultaneamente. O coração indeciso ou misto reflete uma alma perdida, que ainda não compreendeu sua origem ou seu destino predestinado. Portanto, a distinção radical entre os filhos de Deus e os do diabo serve como uma advertência solene para o autoexame. Ela nos impele a buscar a reconciliação e a sincronia com a vontade soberana, reconhecendo que agradar ao Pai é o único caminho para quem verdadeiramente nasceu de novo. Em resumo, a mensagem de João em 1 João 3:10 não visa apenas a classificação teórica, mas um exame rigoroso do coração. Ela nos lembra que a salvação se manifesta em ações de justiça e em um amor tangível e sacrificial. Que esta reflexão sirva para que busquemos diariamente o alinhamento com a vontade do Criador, permitindo que sua semente floresça em frutos que glorifiquem o seu nome. Obrigado por acompanhar e até a próxima.